Eu vou falar pelo telefone com a vereadora por São Paulo, a ex-vereadora por São Paulo, Soninha Francini. Soninha Francini era vereadora do PPS, foi candidata a prefeita de São Paulo pelo PPS e agora o PPS está virando Cidadania ou já virou, vereadora? Bom dia, um prazer falar com você. Prazer é todo meu, que honra. Então, internamente já ficou decidido, teve um processo longo e muita discussão. O PPS, eu tenho orgulho de ser um partido que discute muito, sabe? O pessoal se encontra e debate até esgotar os argumentos todos. E a gente decidiu já que o partido passa a ser conhecido como se chamar de Cidadania, mas os trâmites todos na justiça eleitoral não estão concluídos. Então, o jornal O Globo, por exemplo, tem como procedimento continuar chamando de PPS e outros já ajustam, né, já admitem o Cidadania por ser essa nossa escolha. Tá, você está vindo para Cuiabá, né, Soninha? Amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Você vai participar do seminário Protagonize, que é uma iniciativa aqui de um vereador de Cuiabá, do PV, o vereador Felipe Velaton. Exato. Ele já se comprometeu de ir para o Protagonize, aliás, de ir para o Cidadania? Como é que está isso? Não, nem tratamos disso. A graça desse evento é ter vereadores de vários partidos diferentes, de várias cidades. Então a gente gosta, eu gosto muito dessas oportunidades em que pessoas têm filiações diferentes, visões diferentes e são capazes de se encontrar e falar das suas experiências, sejam quais forem os planos de cada um para a próxima eleição. Certo. E o que você vai falar para eles? Vou contar o que me levou a querer ser vereadora, porque essa é uma pergunta que sempre me fazem. E é curioso porque, bom, eu também era jornalista, né? A minha atividade profissional era como apresentadora de televisão, comentarista esportiva, mediadora de debates, repórter. E muita gente pergunta por que você resolveu entrar na política. E eu digo, não, eu resolvi ser vereadora, me candidatar a vereadora, mas na política eu já estava. Eu já trabalhava na política, eu atuava politicamente em todos os lugares, por onde eu andava, na minha profissão, nas minhas atividades voluntárias, no meu ativismo. A diferença foi que eu quis fazer da política a minha atividade principal, remunerada, que tomava a maior parte do meu dia e ter uma equipe toda dedicada a isso, em vez de ter uma outra profissão e fazer política enquanto isso. Então, contar o que me levou a ser vereadora, a experiência da primeira campanha, a experiência do primeiro mandato, que foi muito frustrante. Eu, na metade do mandato, pensei que nunca mais eu pensei que eu ia chegar no fim do mandato, na verdade. Tamanha frustração. E fiquei até o fim do mandato e fui mais feliz na segunda metade do que na primeira. E 8 anos depois de ficar fora do Legislativo, eu quis ser vereadora novamente. E hoje eu sou vereadora infeliz, que eram coisas que eu achava inconciliáveis. Quer dizer que você voltou a ser vereadora? Voltei a ser vereadora, me elegi em 2016, querendo muito ser vereadora. Quer dizer, eu vim fazer... Eu tive 2 candidaturas a deputada federal nesse meio tempo, mas confesso, e eu dizia isso na época para as pessoas mais próximas, que sem muita vontade. Eu não tinha ânimo de voltar para o Legislativo. Eu amo a área pública, é onde eu quero estar, é onde eu quero viver, mas eu preferi, nesses anos, buscar oportunidades no executivo, né, na parte de governo, de administração, e disputei a eleição porque, enfim, eu quero ter sempre mais poder de interferir no rumo das coisas. Então, vamos lá, vou sair candidata a federal. Mas acho que o eleitor até farejou que eu não tinha tanta vontade assim, e o fato é que eu tive uma votação muito ruim nas 2 tentativas. E quando eu saí em 2016 para vereadora, foi com muita vontade de ser vereadora novamente. Tanto é que eu tive um convite, né, no começo da gestão do prefeito João Dória para ser secretária municipal de assistência social, que é uma área que é hiper relevante para mim, e eu recusei várias vezes, e ele insistiu comigo, eu falei, tá bom, não devo recusar uma oportunidade tão incrível de fazer a diferença na cidade. No fim, nossa convivência
provou que a gente não tinha muito perfil parecido para trabalhar junto, temos uma relação amistosa, concordo e discordo de algumas coisas dele como antes, mas eu fui durante 100 dias, nos primeiros 100 dias eu fui secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e acabei voltando para a Câmara e estou bem feliz aqui. Tá, você vai falar para jovens. Sim. E eu estava entrevistando, inclusive, o coordenador desse programa aqui em Cuiabá, e eu estou assustado com o que pensam os jovens, Sônia. E você está convivendo aí com os jovens. Uhum. Com o que pensam os jovens sobre a importância de partido político, que para eles é rigorosamente nenhuma. Eles admitem claramente que partido é um local para você registrar a candidatura. Uhum. E assim, né? E o PPS, a origem do PPS é o partidão. Sim. Né? E o partidão, para quem não sabe, é o Partido Comunista Brasileiro, ele sempre foi da teoria do centralismo democrático, não é assim? Que é a teoria de que mais vale a opinião do coletivo do que a minha opinião pessoal, né? Exatamente, essa é a história. Né? Para a gente poder, é melhor errar com o partido do que tentar acertar sozinho. Essa é a origem, mas como eu disse, o partido é um partido de debate, de construção, e reviu muito disso, né? Ainda hoje, em meio aos debates, surge a questão do centralismo democrático, até como uma marca do passado que a gente precisa discutir sempre. O PPS continua sendo um partido defensor da democracia, da via institucional para participar da política, tanto é que havia, vamos dizer, duas grandes correntes dentro do Partido Comunista, a revolucionária e a reformista. Estou simplificando bastante, mas acho que dá para acompanhar por aí. Então, aqueles que insistiam em participar da vida política nos meios que fossem oferecidos, para por dentro deles modificar a política, muitas vezes eram vistos assim, como conformados, como frouxos, como pessoas que não viam a realidade como deviam, enfim. Tanto é que teve a cisão, né, e veio o PPS depois do Partido Comunista, reforçando essa visão de disputar dentro dos caminhos da democracia, ampliando esses caminhos, em vez de partir para a luta armada, para outras formas aí de resistência. E hoje em dia, o PPS, até né, na época das discussões, nos últimos governos de reforma política, defende, inclusive, que as pessoas tenham, sim, a possibilidade de disputar uma eleição sem necessariamente serem filiadas a um partido político, se o único motivo para a filiação delas fosse justamente disputar a eleição. Quer dizer, reconhecendo que existem outras formas de organização política da sociedade, que não necessariamente o partido político, mas defendendo, ao mesmo tempo, quer dizer, tanto a possibilidade, vamos dizer, de um voto distrital em uma pessoa, não necessariamente filiada a um partido, e também o voto em lista, o voto em legenda, aí sim reconhecendo que existe uma coletividade que tem um valor, que é o partido político, e não necessariamente vinculada a uma pessoa. Então, é um partido que ama a sua própria função dentro da democracia, de ser um coletivo organizado, que reúne pessoas que têm muito mais concordâncias do que divergências, que têm visões claras sobre os grandes temas atuais, mas que reconhece que não é essa a única forma das pessoas se organizarem. E eu digo que, pelo menos, hoje em dia, os jovens até, um número maior de jovens, gosta da política, mesmo que não goste dos partidos. Porque quando eu trabalhava lá na MTV, na década de 90, mas nem a palavra política podia ser pronunciada. Então, os jovens tinham muito interesse em se engajar, em mudar o mundo, mas nunca, jamais pela política. Hoje em dia, você já tem um número maior de pessoas olhando para a política com interesse, atraídos por ela, ainda que, com razões bastante compreensíveis, aliás, não se vejam representadas nos partidos políticos.
Tá certo. Soninha, só para encerrar a nossa entrevista, você vai vir amanhã de manhã, a sua palestra vai ser que horas? Ah, é uma boa pergunta. Eu vou passar o dia todo no evento, Tá. então eu nem sei qual é o horário da minha exatamente. Tá bom, mas assim, você vai vir amanhã, vai fazer a palestra do Protagonize, a gente já teve a oportunidade de divulgar aqui essa palestra, mas eu quero te fazer uma pergunta esportiva. Manda. Você trabalhou muito tempo no rádio e na TV, né? Foi, na ESPN Brasil e na Globo CBN. Tá certo. E você fez a cobertura aí em São Paulo, você era repórter? Eu era comentarista, mas nos programas no estúdio e eventualmente no estádio. Então você concorda comigo, né? Que o melhor time do mundo é o Corinthians. Estávamos indo tão bem até agora. Eu concordo que ele foi, em uma ocasião, o melhor time do mundo, disputou um campeonato bem organizado, oficial, e teve um outro torneio, assim, não tão bem organizado, em que ele foi campeão também, mas eu reconheço que pelo menos uma vez o Corinthians foi o melhor time do mundo. Tá ok, Soninha. Já é um mérito. Parabéns, Soninha. Boa-vinda a Mato Grosso, que você seja bem recepcionada e grande palestra para você, tá bom? Sucesso. Muito obrigada. Uma honra falar com o senhor no programa hoje. Muito obrigada. Você ficou de fralda e eu de bengala. Não faz isso. Tá bom, um abraço, Soninha. Um abraço. Até logo. Tchau. São 8h36, intervalo e voltamos.